Sejam bem-vindas, mulheres queridas, à conferência Apaixonadas. O tema dessa conferência é intimidade, um alvo, um processo. Eu sou Helena Tanuri e hoje eu quero trazer para vocês uma palavra sobre os vários níveis de intimidade. Primeiro vamos entendendo, segundo o dicionário, o que é intimidade. Intimidade é qualidade de íntimo, familiaridade, relações íntimas, vida íntima, privacidade, interioridade, qualidade do que proporciona bem-estar e privacidade. Esse é o conceito do dicionário. E para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, a palavra, a bendita palavra de Deus, no texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e nós vamos ler do verso 21 ao verso 23. Vamos lá? Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. O texto a partir do verso 21 diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uau! Esse texto é extremamente desconfortável, confrontador. Mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre ele. Já que nós vamos falar sobre diferentes níveis de intimidade, e intimidade tem a ver com conhecimento, vamos caminhar um pouco nessa trilha? Conhecer. Eu posso ser apresentada a uma pessoa e dizer que agora então eu conheço fulano, não é assim? Quantas vezes já aconteceu conosco? Às vezes um amigo em comum encontra um terceiro amigo e fala: olha, como vai fulano, tudo bem? Essa aqui é Helena, esse aqui é o fulano, e assim a gente é apresentado, não é assim? E ali naquela primeira conversa, naquele primeiro contato, é muito comum, às vezes, dependendo do ambiente e dependendo da oportunidade, a gente tomar contato com as primeiras informações sobre aquela pessoa. Então, numa conversa informal, eu posso descobrir se aquela pessoa é solteira, casada, eu posso descobrir se ela tem filhos ou não, eu posso descobrir a área de atuação dela, qual a sua vocação, qual a sua profissão, o seu ministério, o seu chamado, as suas áreas de interesse. Não é? A partir de um papo ali, de um primeiro encontro, numa festa, num churrasco, na igreja, num acampamento, eu posso, então, ter esse primeiro contato, tomar algumas informações a respeito dessa pessoa. E se alguém um dia me perguntar: Helena, você conheceu o fulano? Ah, eu conheci o fulano. Esse é um nível de conhecimento. Eu fui apresentada àquela pessoa e eu tive algumas informações a respeito daquela pessoa. Pode ser também que eu goste tanto de uma pessoa que eu busque informações sobre a vida dela. Isso acontece hoje muito nesses dias que a gente vê aí tantas celebridades, né? Então, às vezes a gente gosta de um ator, de uma atriz, de um cantor, de uma cantora, e aí a gente começa a apreciar o trabalho desse artista, por exemplo, e aí te vem aquela curiosidade pela vida íntima daquele ícone. Então, você quer saber quanto que se ele é casado ou não, se ela é casada ou não, quantos anos ela tem, quantos filhos ela tem. A gente quer tomar intimidade. E esse é o motivo porque muitas pessoas começam a seguir os seus ícones ou as pessoas que admiram, respeitam, enfim, nas redes sociais. Por quê? Porque elas querem ter um pouco mais de conhecimento sobre as ideias e sobre a vida daquela pessoa que elas gostam e admiram. Então isso acontece de uma maneira muito comum. E é tão interessante que às vezes eu encontro com pessoas
nos aeroportos ou numa loja, em alguma coisa assim, e a pessoa fala comigo e já aconteceu às vezes de eu me constranger, de eu pensar assim, gente, eu não tô lembrando de onde que eu conheço essa pessoa, será que a gente estudou junto? Será que é do tempo de colégio? E aí a pessoa, depois de conversar comigo com uma certa intimidade, entre aspas, ela diz assim, você não me conhece, mas eu te conheço demais, Helena, sei de todas as suas histórias. Então, isso é um nível de conhecimento. Tem aquelas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto com a gente. Então, elas nos conhecem de verdade. Elas nos assistem nos nossos melhores e nos nossos piores dias. Elas nos veem quando estamos doentes, cansados, sobrecarregados, oprimidos. Elas nos veem quando nós estamos impacientes, intolerantes, acordamos de mau humor. Elas estão sempre ali. Quanto mais próximas do nosso círculo de convivência, mais as pessoas nos conhecem, mais intimidade elas têm. Então perceba que intimidade tem tudo a ver com conhecer. Conhecer, no Antigo Testamento, o termo conhecer a Deus, por exemplo, né, vai além de ter um conhecimento intelectual. Você pode fazer um curso teológico sem ter nenhum tipo de conhecimento de Deus, a não ser o conhecimento intelectual, apenas a informação. E conhecer, gente, vai muito além do que apenas a apreensão intelectual. Vamos conversar sobre isso? Olha, conhecer no hebraico significa iada. A palavra conhecer no hebraico, iada. E a palavra semelhante a iada no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é gnosko. Então essas duas palavras, iada no Antigo Testamento em hebraico e gnosko no Novo Testamento em grego, essas duas palavras têm significados semelhantes, que é conhecer. Mas o que é esse conhecer? O verbo iada, né, que é conhecer, apresenta uma grande variedade de significados no hebraico bíblico. Iada e seus cognatos podem significar, por exemplo, percepção sensorial. O que é percepção sensorial? Percepção pelos sentidos. Quais são os sentidos? A visão, a audição, o tato, o olfato, paladar, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode vendar os meus olhos, colocar uma maçã na minha boca e sem eu ver a maçã, eu vou mastigar e vou dizer, é uma maçã. Por quê? Porque eu já conheço o sabor da maçã, porque eu reconheci isso pelo conhecimento através da apreensão sensorial. Um dos meus sentidos tomou conhecimento de como é o sabor da maçã. E outros sentidos também, o perfume, por exemplo, né? Enfim, quando eu vejo uma pessoa, eu reconheço pelas suas feições, pela sua aparência, não é assim? Então, o conhecimento pode ser por causa daquilo que eu vou receber, que eu vou perceber sensorialmente, ok? Também tem a apreensão intelectual, que eu acabei de falar aqui, que é conhecer por leitura, por estudo, pesquisa. Então, eu vou alimentar o meu intelecto com todo o material que tem disponível sobre aquele determinado assunto ou sobre aquela determinada pessoa. Então, eu entro fundo na pesquisa e eu alimento o meu intelecto. Outra forma de conhecer é a posse de informação. Também está ali, ó, pertinho do intelecto. Mas, por exemplo, para eu ter uma informação sobre uma pessoa, eu não preciso de entrar num trabalho de pesquisa profundo, né, nutrindo o meu intelecto. Eu posso simplesmente seguir aquela pessoa que eu quero ter informação sobre ela na rede social, ou eu posso fazer uma consulta no Google para eu ter uma informação sobre aquela pessoa ou sobre aquele assunto, ok? Também, iada aí pode significar habilidade, informação, a posse de informação ou fatos que podem ser aprendidos. Fatos que podem ser aprendidos, como que é isso, Helena? Por exemplo, tem pessoas que nem alfabetizadas elas são, mas elas têm grande conhecimento em determinada área, de acordo com aquilo que elas aprenderam ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no campo, ela
conhece tudo sobre agricultura, o tempo de plantar, o tempo de colher, se aquela safra vai ser boa, o tempo, a chuva, o sol. Ela tem um conhecimento que ela aprendeu por observação e por ser o ambiente dela, que não precisa dela ter estudado, ser alfabetizada, ter grande conhecimento, conteúdo intelectual, para ela ter grande conhecimento. Por quê? Porque ela recebeu isso, ela aprendeu isso de acordo ali com a sua realidade, vivência, exemplo e prática, ok? E aí fala da próxima parte, habilidade prática. Né? Você vai conhecendo à medida que você vai praticando. Então, às vezes você entra, por exemplo, num novo emprego e ali você é designado para desempenhar uma função com a qual você nunca teve intimidade. Então, você vai ter que aprender, conhecer a sua área de atuação e no princípio pode ser extremamente difícil, mas à medida que você vai praticando aquilo que você aprendeu, né, pelo ensino, pelo intelecto, pela apreensão sensorial, né, se você tá fazendo alguma coisa que lida com as suas faculdades sensoriais, então você, à medida que você vai praticando, você vai conhecendo mais aquilo que você está fazendo, flui mais rapidamente. E finalmente, o conhecer aqui, isso tudo, gente, está dentro da palavra iada, tudo dentro da palavra gnosco. Tudo dentro de conhecer. Finalmente, intimidade física. Não é engraçado? É isso aí. Como assim, Helena? Quando a palavra de Deus fala lá em Mateus, quando está descrevendo o nascimento de Jesus, você se lembra dessa parte? O texto diz assim: e José recebeu Maria como sua esposa, mas não a conheceu até que ela deu à luz o filho e lhe pôs o nome de Jesus. O que significa isso? Que ele se casou com Maria, ele assumiu Maria, mas ele não possuiu Maria, ele não teve intimidade física com Maria até que ela desse à luz o filho e lhe chamasse de Jesus. Entenderam? Então, o que está dizendo? O conhecimento também é intimidade física, intimidade sexual. Uau, Helena, então todas essas palavras, todos esses tipos de conhecimento estão dentro da palavra iada? Sim. E aí eu quero conversar um pouco com você sobre conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Você entendeu os níveis aqui? Nós falamos sobre conhecer uma pessoa por ser apresentada a ela. Nós falamos sobre conhecer uma pessoa de acordo com aquilo que a gente vai pesquisando e se informando sobre ela, ou convivendo na prática, no dia a dia, não é assim? E também eu posso conhecer uma pessoa da maneira mais íntima que dois seres humanos podem se conhecer, que é através da relação sexual. Esse é o ápice, né, da intimidade, onde os dois se tornam uma só carne. Embora as coisas estejam bem invertidas aí fora, é impossível você negar que é uma intimidade que não tem como ter mais profunda. Essa intimidade sexual, né, fazer sexo com uma outra pessoa, é algo que foi desenhado por Deus, embora esteja sofrendo a corrupção do pecado, foi desenhado por Deus para, a partir desse ápice de intimidade, que é a relação sexual, uma nova vida ser gerada. Olha que preciosidade isso, né? Então, vai havendo uma crescente até que o ápice seja essa união, onde dois se tornam um, e sejam os dois uma só carne. Mas como isso pode se aplicar a Deus, né? Como isso pode se aplicar a Deus nesse aspecto? É tão interessante que há uma comparação na palavra de Deus das bodas com o cordeiro, as bodas do cordeiro, onde a noiva vai se casar com Jesus, né? Então eu acredito que o envolvimento sexual, o prazer que a relação sexual hoje gera, é apenas um vislumbre da alegria e plenitude que nós vamos experimentar quando a noiva e o cordeiro se tornarem um. Onde
palavra de Deus vai se cumprir e a noiva, que é a igreja, vai reinar ao lado de Cristo, Rei majestoso, onipotente, onipresente, onisciente, e ele reinará para sempre. Quando Deus forma a igreja, né, pelo sacrifício de Jesus, Deus suscita a igreja, os seguidores de Cristo, a igreja. Deus Pai estava providenciando uma noiva para Jesus, uma esposa para Jesus. E a alegria, o prazer e a multiplicação que vem da união de um homem e de uma mulher é apenas a retratação da alegria, do prazer, da plenitude e da multiplicação de outros filhos de Deus que nascem através da união de Cristo e sua igreja. Não é lindo isso, gente? Então vamos pensar. O que a Bíblia diz sobre conhecer a Deus, sobre buscar essa intimidade com Deus? O primeiro texto que a gente leu em Mateus falou assim que não é todo aquele que acredita que tem intimidade que tem. Não basta você apenas conhecer o nome do Senhor. Não basta você apenas operar maravilhas em nome dele. Veja bem que o primeiro texto que a gente leu de Mateus 7 já coloca alguns níveis de intimidade, de conhecimento. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que chama Deus de Senhor significa que já teve algum tipo de contato com a divindade, com o eterno, com entender que há um Deus que está assentado em um alto sublime trono, criador de todas as coisas, porque chama de Senhor. Então, esse nível superficial de conhecer a Deus, de saber que Ele é Deus, de saber que Ele é Criador e até com os nossos lábios confessarmos que Ele é Senhor, não significa que nós tenhamos intimidade com Ele. O próximo passo aqui do mesmo texto diz assim: Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Esse é um outro nível. O primeiro fala, admite que Deus é Senhor, que Ele é Criador. Então a pessoa fala, graças a Deus, o Senhor é Deus, Deus é bom. Isso é um nível. O outro nível é, eu começo a agir em nome de Deus. Então, eu vou expelir demônios em nome de Deus. Eu vou orar para que haja milagre, para que haja cura em nome de Jesus. Né? Então, eu estou usando o nome de Deus para executar alguma coisa. Quer dizer, eu tomo posse de uma autoridade outorgada, ensinada pela palavra de Deus, e que me dá autoridade sobre demônios e orar por enfermos, e eu me movo nessa direção e eu ajo nessa direção. Mas o texto está dizendo que isso também não basta. Não basta você ter Deus nos seus lábios e não basta trabalhar para Deus. Percebe? São níveis de intimidade, de conhecimento e de intimidade. Então, aqui eu estou no nível do conhecimento superficial. Eu conheço Deus, eu já ouvi falar de Deus, eu uso o nome de Deus, eu dou graças a Deus, eu reconheço que Deus é o Criador, que Deus é Deus. No segundo nível, eu trabalho para Deus, eu faço coisas na minha vida em nome de Deus. Eu oro pelos enfermos em nome de Deus. Gente, Jesus está dizendo nesse texto que isso também não é suficiente. Uau! Uau! E isso deixa a gente desconcertado, porque muitas vezes a gente acha que ter relacionamento com Deus é trabalhar para Ele. O Senhor Jesus não veio fazer uma contratação, arrebanhar funcionários para Deus Pai. Ele veio fazer reconciliação entre Deus Pai e a criação, sim, mas apresentando Deus como Pai. O Senhor Jesus, ele não veio fazer recrutamento profissional, conseguindo funcionários para Deus. Ele veio fazer reconciliação entre Deus, Criador e criatura. Mas também não apenas Criador e criatura, mas apresentar um Deus que é Pai. Jesus vem para fundar um novo tipo de relacionamento entre o Deus Criador e suas criaturas. Agora, Pai e filhos. Filhos adotados. Filhos que foram feitos filhos
pelo poder do sacrifício da cruz. Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. É isso que a Bíblia diz. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, o texto diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então presta atenção, o desejo de Deus é que nós nos aproximemos dele. Ele envia o seu Filho, ele reconstrói o caminho, a ponte. Jesus faz reconciliação. Reconciliação, gente, é entre relacionamento. É reunir novamente aquilo que havia sido separado pelo pecado. Jesus veio então reconciliar para que o homem passasse a viver novamente uma intimidade com Deus, assim como acontecia antes da queda. Lá no jardim, Deus Pai tinha intimidade com o homem, com a mulher no jardim. Tinha relacionamento, tinha amizade com o homem e com a mulher. E Jesus veio então para reconciliar com Deus Pai o mundo, a criação, as criaturas. Inaugurando esse relacionamento do Deus Criador agora como Pai. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus abre o caminho, Jesus reconstrói a ponte, Jesus religa, reconcilia. Para quê? Para que a gente volte a viver intimamente um relacionamento com Deus. Mas a gente continua na superfície. A gente continua só na fase 1. A gente continua falando Senhor, Senhor. A gente reconhece que Ele é Deus. A gente sabe que Ele é Senhor. A gente sabe que Ele é Criador. Nós até trabalhamos para Ele. Fazemos a obra dEle. E o que Jesus disse no texto de Mateus é: fiquem longe de mim, porque eu nunca vos conheci, eu nunca tive intimidade com vocês. Presta atenção, gente, que palavra séria, que palavra confrontadora. Não basta você entender que Deus é Deus, reconhecer que Ele é Senhor com os seus lábios. Não basta você trabalhar para Deus, praticando o que é certo. Não basta. Você precisa se achegar a Deus. É isso que está dizendo aqui no texto que nós acabamos de ler. Essa é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus a quem enviaste. Isso está em João capítulo 17, no verso 3. Esta é a vida. Que você se aproxime novamente, que você conheça, que você tenha intimidade. Gente, quanto mais intimidade com uma pessoa a gente tem, às vezes a gente dispensa palavras. Eu estou casada com o João, tem 30 anos. Tem hora que a gente não precisa se falar. A gente já tem tanta intimidade, tanta conexão. Tem hora que a gente fala as coisas ao mesmo tempo. A gente fala frases inteiras ao mesmo tempo. Um está muito misturado com o outro. Esse é o propósito de Deus. Que a gente esteja num casamento com Ele, cada dia mais íntimos, cada dia mais próximos, de uma maneira que a gente fale a mesma língua, que a gente se expresse da mesma forma, que a gente derrame, manifeste o mesmo amor, a mesma graça. Não é um relacionamento independente. Perceba, gente, foi na autossuficiência, no desejo de independência, que a nossa queda, nossa ruína começou como seres humanos. Lá no jardim, a proposta para a mulher foi: o que é que Deus disse? Que do dia que você comesse da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que você ia morrer? Mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Olha que mentira. Que mentira. Porque para nós sermos como Deus, nós temos que estar numa relação íntima com Ele. Não de desobediência, de parceria, de obediência, de submissão, entendendo que Ele é Deus e nós
somos criaturas, que Ele é Pai e nós somos filhos. E nessa relação de amor, nós nos deixamos ser cuidados, nós nos deixamos ser protegidos. Nós não tememos obedecer porque entendemos que Deus é amor e que Ele não só nega bem algum, que Ele não poupou seu próprio Filho para nos ter de volta para si e que Ele não vai fazer nada para nos machucar, para nos ferir, para nos corromper, para nos matar. Deus é vida, Deus é amor e Ele envia o caminho para que a gente volte-se para Ele. E voltemos então a viver numa relação de interdependência. Se eu tentar me tornar independente do João Lúcio e fazer o que eu quero dentro do meu casamento, certamente eu vou trazer muitas dores para o meu casamento. Certamente eu vou trazer muitas fraturas no relacionamento com o meu marido e no relacionamento com os meus filhos. E também as nossas famílias de origem irão sofrer esse desejo de autossuficiência. Quando a gente se casa, a gente não quer ser autossuficiente, não, gente. A gente quer voluntariamente, o amor é uma atitude de interdependência. Se eu amo alguém, eu não quero deixar essa pessoa preocupada, angustiada, eu quero prestar contas a ela. Eu faço isso voluntariamente, eu não faço isso porque eu sou oprimida, porque eu sou obrigada, porque eu estou debaixo de uma ditadura. Não, eu faço isso porque eu amo, eu quero prestar contas, eu quero andar em parceria, eu quero compartilhar a jornada, eu quero conhecer o meu marido e quero que ele me conheça. E isso eu experimento com o João hoje, depois de 30 anos de casados, e eu percebo que ilustração perfeita é essa que Deus propõe entre o casamento de Cristo e a igreja, assim como é o homem e a mulher. Cristo ama a igreja, protege a igreja, cuida da igreja e se entregou pela igreja. Assim o marido também, o marido segundo Deus, ama a esposa, protege a esposa, cuida da esposa e está disposto a dar a vida pela própria esposa. E a esposa, para ela não é um fardo se submeter, obedecer, prestar contas, dividir a vida, não ter segredos. Por quê? Porque ela é cuidada, ela é protegida, ela é amada. Deus já provou o seu amor para conosco. Ele é perfeito. Nossos relacionamentos humanos, eles podem ser extremamente frustrantes. Por quê? Por causa da humanidade, por causa do pecado, por causa da desobediência, até a própria palavra de Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus não experimenta isso, porque Deus cumpre todos os requisitos. Ele não deixa a desejar. Deus é pleno, Deus é perfeito, Ele é amor, Ele é majestade, Ele é verdade, Ele é graça, Ele é favor e Ele já provou o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. E Ele nos convida então agora vem, eu já fiz tudo, eu já coloquei tudo, eu já pus a mesa, eu estou te convidando para o banquete, vem viver como meu filho. Vem viver como minha filha, vem ter intimidade comigo, vem me conhecer. E à medida, gente, que a gente conhece o amado da nossa alma, à medida que nós caminhamos com Cristo, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Sabe, você não vê uma jabuticabeira fazendo força para dar jabuticaba. É da natureza da jabuticabeira produzir jabuticabas. Da mesma forma, o fruto do Espírito começa a fluir em nós quando nós vivemos num nível de intimidade com Cristo, que é o desejado das nossas almas. A partir dessa intimidade com Cristo, os frutos, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, eles vão florescendo naturalmente. Não é forçado. Você não precisa ser, que dificuldade para eu ter domínio próprio, que dificuldade para eu ter paz. Não, porque você está em tanta interação, em tanta intimidade com o Senhor, que as coisas fluem. Eu não fico fazendo força ensaiando com o João para a gente falar junto. Eu não fico fazendo força para o João entender os meus sinais no olhar. A intimidade já fez isso. Então, é o relacionamento. E as pessoas que vão se aproximando de nós, elas até já falaram, engraçado, vocês são tão parecidos. Tem hora que vocês ficam até aparentemente parecidos. E é isso. Esse é o plano de Deus, que a intimidade com Ele gere filhos de Deus semelhantes a Cristo sobre a face da terra.
Lá em Provérbios, no verso 3, eu também quero deixar essa palavra no seu coração. Um conselho de sabedoria. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Aqui o termo hebraico que foi usado para reconhecer também é iada. Reconheça o Senhor, identifique o Senhor, veja o Senhor em todos os seus caminhos. Senhor, isso que eu estou fazendo é do agrado do Senhor? Isso está de acordo com os teus mandamentos, com os teus princípios, com a tua vontade para mim? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, é estar num relacionamento correto com Ele, com características de amor, de confiança, de respeito, de comunicação com Deus. Como a gente quer ter intimidade com Deus se a gente não fala com Ele? Para eu ter intimidade com o João, eu tenho que conversar com ele. Não é assim? E às vezes a gente fala para alguém assim, olha, você vai ter que orar para o resto da sua vida. O quê? Eu vou ter que orar para o resto da minha vida? Parece algo tão pesado. Mas se há intimidade, ok. Eu quero conversar com o João para o resto da minha vida e até a eternidade. Não é pesado para mim querer conversar com o João, querer confessar para o João os meus conflitos, as minhas dores, os meus problemas, querer compartilhar com o João as minhas alegrias, contar para ele as novidades, contar para ele as vitórias. Não é uma dificuldade. Por quê? Porque existe intimidade. Quando a oração começa a ser para nós um fardo, uma obrigação. Quando tu falar, você vai ter que orar para o resto da sua vida, isso te cai como um peso. Isso identifica um nível raso de intimidade. Quando você está crescendo em intimidade com Deus, você vai conversar e querer conversar mais, e querer conversar mais, e querer conversar mais. Conheçamos o Senhor, é o que está lá em Oséias. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aproxime-se do Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Como assim, Helena? Esforcemo-nos. Sim, quando você quer conhecer uma pessoa intimamente, você se lembra, você que é casada, ou você que namora, ou já namorou em algum momento da sua jornada, você já experimentou assim, quando você conhece uma pessoa e você está interessada nela, você faz tudo para promover o encontro. Não é assim? Você faz tudo para querer compartilhar os momentos. Aí arruma 1000 desculpas. Você começa a frequentar a mesma academia, frequentar a mesma igreja, entra no mesmo grupo, entra no coral para ficar mais perto, quer comer junto, marca um almoço, marca um café. Não é assim? Você busca tempo e oportunidade. Nem que seja necessário você se esforçar para isso. Às vezes você tem que fazer um malabarismo assim para você organizar o seu dia, os seus horários, mas para conseguir estar com aquela pessoa, conseguir jantar com ela, ir no cinema juntos, ou nem que seja um telefonema, parar um tempo no dia para conversar um pouco, não é assim? Da mesma maneira, se nós queremos entrar em intimidade com Deus, nós vamos ter que investir tempo. Se nós queremos aumentar o nível da nossa intimidade, nós vamos ter que conversar mais, nós vamos ter que ouvir mais através da palavra. Não é a leitura da Bíblia, gente, não é simplesmente para a gente cumprir um ritual, não. Não é simplesmente para a gente ficar com o ego inflado, nos achando muito espirituais, porque estamos com a leitura bíblica em dia. Não, a motivação não deve ser essa. A motivação é, eu quero ler a palavra de Deus porque eu quero conhecer as nuances do caráter do meu amado. Eu quero saber como Deus pensa, como Deus age, como Ele fez e como Ele continua fazendo. Eu quero aprender Deus intelectualmente, mas eu também quero tocar Deus, eu quero sentir Deus, eu quero discernir a presença de Deus. E para isso eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que investir tempo, eu vou ter que buscar. Buscar-me-eis e me encontrareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Gente, tudo que realmente vale a pena na vida exige esforço. Tudo que vem muito fácil a gente não valoriza, já notou? Tudo que vem muito fácil, às vezes a gente não mede o valor que aquilo tem, porque não te custou nada. Você não precisou de se esforçar, não é assim? Por isso que muitas vezes nós crescemos em intimidade com Deus em dias cinzentos, em dias difíceis, em dias tenebrosos, em dias de luto, em dias de luta. Nós conhecemos Deus porque muitas vezes é nesse momento que nos falta tudo, é que nós nos lembramos e nos voltamos para a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da compaixão, da misericórdia. É dele que vêm as nossas forças. É dele que vem o fôlego de vida. E quantas vezes a gente passa uma vida inteira sem perceber isso? Que não seja assim com você. Que você não fique só na praia. Que você faça um curso de mergulho, compre a roupa, os pés de pato e vá para as profundezas. Ninguém que conhece o fundo do mar encara o mar da mesma forma. Não é como o que só pega sol na praia. Ele tem uma outra perspectiva. Sim, ele conhece a praia, ele desfruta a praia, mas ele não ficou só na praia. Ele entrou em águas mais profundas. Embora a gente saiba que o fundo do mar, o profundo, o lugar mais fundo do mar, o ser humano nunca chegou lá. Já foi à Lua, mas não foi no ponto mais profundo do mar. Da mesma maneira, nós não vamos conseguir chegar na profundeza do eterno. Conhecer coisas misteriosas e ocultas que nós não fazemos nem ideia, nem temos capacidade para alcançar tanto. Mas não fique satisfeito só com a praia. Vá para o profundo, faz o curso de mergulho, você vai descobrir coisas inusitadas e lindas. Coisas que aqueles que estão na praia nunca vão ver. Talvez por fotografia. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você experimentar, você tocar, você participar e você ficar apenas sabendo. A porta está aberta. O caminho é Cristo. Ele já te deu a chave de casa para que você reconstrua a intimidade com o Pai. Vamos crescer em intimidade? Quero ir mais fundo, mais fundo, mais fundo no teu amor, Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, glorificamos o teu santo e poderoso nome. Deus, que lindo é saber que o Senhor estendeu a tua mão, que o Senhor enviou o teu Filho, que o Senhor reconstruiu a ponte, o Senhor enviou o caminho, a verdade e a vida, para que todo aquele que crer no Senhor Jesus volte para casa, volte para a intimidade, para o relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro. Senhor, nós não queremos ser contados com aqueles que têm o Senhor nos lábios, ou ser contados com aqueles que trabalham para o Senhor. Nós queremos ser contados como aqueles que te conhecem intimamente, aqueles que ouvirão naquele grande dia: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ó Deus, é isso que nós queremos ouvir. Nos ensina, nos ajuda pelo poder do teu Espírito Santo a ter mais sede, mais fome, a te buscar, não apenas buscar as suas dádivas, os seus presentes, mas buscar quem o Senhor é. Buscar o seu caráter, buscar a sua santidade, buscar a intimidade, a delícia da intimidade. Queremos ser como o Senhor é. À medida que caminhamos com o Senhor, queremos, Senhor, falar como o Senhor fala, olhar como o Senhor olha. Oh, Senhor, ajuda-nos. Nós não queremos independência, nós queremos dependência.
Queremos depender do teu amor, depender da tua graça, depender do teu cuidado, porque é nessa dependência que seremos forjados semelhantes ao Senhor. Eu oro por cada uma das minhas irmãs e peço sobre elas a tua bênção, Senhor. Aquela que está aflita, aquela que está desamparada, aquela que está desanimada, aquela que foi decepcionada e ferida. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que na intimidade com o Senhor, na busca e no crescimento dessa intimidade, elas sejam totalmente restauradas, curadas, levantadas e se tornem semelhantes ao Senhor, enquanto elas viverem nessa terra, até ser dia perfeito, o dia que nós veremos o Senhor, então seremos finalmente como o Senhor é. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.